repente, usar a tua experiência em relação à composição para uma situação que aconteceu recentemente. Hoje, para ser mais exato. Sim. Eu recebi uma música hoje de um compositor e tal, e tinha um termo que era um pouco... Não posso falar o termo para não entregar, né, a pessoa, mas assim, até porque nem convém, mas tinha um termo um pouco... Era uma gíria que se torna um pouco pejorativa à mulher. Sim. E aí, quando eu ouvi, eu tava ouvindo até do lado da minha esposa, eu ouvi assim, eu falei, caramba, a música... Sabe quando a música vem, você vem gostando da música pra caramba, a melodia, a letra legal e tal, de repente chega num momento, você ouve uma coisa, Inclusive o Lucas Morato teve aqui ontem e falou que aconteceu uma situação parecida com a composição dele, quando o Péricles viu a música, o Péricles falou, pô, esse termo aqui... E esse termo era um termo um pouco agressivo à mulher, digamos assim. Era uma coisa que de repente você fala com uma amiga, mas quando você joga isso num contexto geral, pode ser um pouco complicado. Sim, aconteceu isso comigo também, bicho. Você tem esse cuidado, assim, já aconteceu isso de você, porra, esse termo aqui vai dar ruim. Então, a gente tá aprendendo até hoje, porque hoje tem vários movimentos de representatividade, né? A pessoas que sofrem com esse tipo de coisa que a gente não tem lugar de voz para saber o que é sofrer. Por exemplo, eu fiz uma música, eu não sou nem... Raramente eu posto música inédita na minha rede social. Eu fiz uma música que tem uma parte que a música fala olho gordo. Sim. Sei o que, tá de olho gordo em minha vida. Aí eu postei. Aí minha maravilhosa amiga Marcele Mota, com toda a sua propriedade, e olha que doideira. Eu nem sou de postar música. O dia que eu postei a música era o Dia Internacional... Do olho gordo. Contra a gordofobia. Sim. As pessoas que sofrem de gordofobia. E aí eu falei, meu Deus, ela, Dri, poxa, esse termo olho gordo, ele não favorece a toda a ação que a gente faz, né, em prol das pessoas que sofreram gordofobia e tal. Tenta mudar o termo e ajuda o movimento, né? Poxa, Marcelo, me perdoa. Foi de forma tão pura. Sim. Aí eu tirei o olho gordo e botei olho grande. Sim. Mas eu não sabia. Eu ouço da minha época de mulher, pô, tá de olho gordo, né? Olho gordo, um termo. Então mas mudou, isso também cara. acaba cerceando um pouco mas então, liberdade de criação, talvez? Não, cara. Você vai criando... Tem pessoas que falam assim, poxa, o mundo tá chato, né? O mundo era melhor porque eu fui criado assim, nesse mundo aí, do que as pessoas hoje falam. Mas quando você aprende aonde é o seu lugar de voz e onde não é o seu lugar de voz, você passa a entender que esses termos de... Eu sou compositor, eu tenho responsabilidade sobre pela vida das pessoas. Parece que não, mas sim. Eu canto uma música que eu faço você chorar, eu canto uma música que faço você sorrir, eu mexo com a emoção das pessoas, certo ou errado? Isso é uma responsabilidade do meu ofício. Então, você sabe o que as pessoas... Você sabe o que é sofrer gordofobia? Você sabe? Digamos que sim. Você já foi gordo? Já. Então você sabe o que... Pode ser o seu lugar de voz. Você sabe o que é sofrer racismo? Sim. Você sabe o que é sofrer preconceito social? Preconceito... Sim. Então eu sou lugar de voz, pô. Então eu não posso achar que esse termo é chato. Eu tenho que respeitar, porque muitas pessoas sofrem disso. As pessoas se suicidam por conta disso, cara. O que pra nós é muito urbano, natural, pra outros é um efeito, cara. Eu aprendi a respeitar isso. Como compositor, por exemplo, tem... Eu não vou lembrar a música, mas tem um lance de marchinha de carnaval. Você viu essa situação? Mudou tudo, o mundo mudou. Mudou, né? Você tem essa... Por exemplo, hoje... Determinado tema, ele não é um problema. No futuro pode passar a ser, né? É bem complexo isso também, né? Porque acaba uma música se tornando inapropriada num determinado cenário. Por mais que pareça que o mundo ficou chato, que concordo, mas tem muitas pessoas tendo voz, né, cara? Antigamente você não tinha. Isso em todos os sentidos, né? Aí a gente já vai para um assunto louco, porque a gente pode falar... Hoje em dia você vê as mulheres... tendo mais vozes pelas coisas que elas sofreram. Hoje você vê crianças que sofreram de crimes aparecendo, né? Hoje tá aparecendo, cara. A gente é da época que não aparecia. Agora, então, essa questão toda, Adriano, entra até num assunto que o podcast está sendo, vamos dizer assim, cenário, né? Muito Existe bom. muito
um receio de muita gente de ir num podcast, né, hoje em Sim. dia. Né? Porque, pô, será que eu vou falar alguma coisa que não é... Se eu falei alguma besteira, peço desculpas a alguém agora, por favor. Porque todo mundo vem preocupado, né, com o que vai falar. Não, E eu mesmo fico preocupado. Eu sou livre pra qualquer assunto, qualquer um. E eu mesmo fico preocupado porque hoje em dia Polêmica. existe uma... Eu não sou um cara da polêmica, mas... existe uma patrulha muito grande em cima de tudo, né? Que as pessoas falam, né? E isso, a certo ponto, é importante, porque é como você falou, mas por outro lado, as pessoas estão cada dia mais reprimidas. E pro podcast, que é um papo assim mais solto, né? Mais livre, acaba sendo um balizador que limita muito assim o papo. A gente percebe isso em algumas situações, sabe? Principalmente quando a gente fala de artista, né? Porque o artista, ele tem um cuidado naturalmente e corretamente que tem que ter, né? Mas pro podcast ele acaba sendo uma situação que limita um pouco, né? O artista, ele tem a vida de um artista, o comportamento de um artista, o posicionamento de um artista reflete, as ações de um artista refletem tudo na vida dele. Ela reflete para os fãs, ela reflete, enfim, tudo que um artista faz reflete. Política é importante ele falar, é importante ele estar antenado nas coisas que estão acontecendo. Ter posicionamento é importante, o artista ele precisa ter posicionamento. Então o podcast é uma grande oportunidade dele se posicionar. E quando você tem um posicionamento, é óbvio que aqui na nossa entrevista vão ter pessoas que não vão gostar de um monte de coisa que eu posso ter falado aqui. Mas é um posicionamento. Não tem como agradar todo mundo, Leandro. Então eu falo que as pessoas vêm aqui de coração aberto. Acho que o mais bonito é você deixar uma história bonita para as pessoas.